Pode falar? Pode falar? Ricardo, antes de tudo, antes de começar, eu queria saber uma coisa. Posso comer no seu estúdio? Eu tô com uma fome, cara. Não comi nada o dia todo hoje. Trouxe pra mim também ou não? Ah, eu sou meio egoísta, né? Desculpa. Então, não, pode comer, eu deixo hoje eu deixo. Ah, mas eu tô meio fitness, sabe? Eu trouxe aqui um iogurte grego. Essa sacola aqui, não sei o que fazer com essa sacola, né? Deixa aí que ela rola sozinha pra algum canto aí, né? Esse iogurte aqui deve ser uma delícia, né? Iogurte grego, olha só. Calda de frutas vermelhas. É o meu preferido, cara, e você faz isso comigo. Você gosta? Olha isso aqui, ó, que delícia. Muito bom. Isso aqui me faz lembrar de todo o processo produtivo do iogurte, né? Desde quando o leite é gerado dentro da vaca, até quando a gente recebe o iogurte pronto, industrializado e embalado dessa forma. Gostoso, cheio de calda, né? Sacanagem isso. Uma delícia. É uma delícia. Tá certo. Mas eu vou comendo meu iogurte aqui e vou falar o seguinte, ó. Algumas curiosidades. Você sabia que a vaca ela vive de 20 a 25 anos? E na vida da vaca, né, entre 2 e 14 anos, ela passa a produzir leite, né? É pra gente entender assim como é que um iogurte desse chega aqui na nossa mão, né? Então veja só, o iogurte ele leva mais ou menos 24 horas para ser produzido depois que o leite ele é ordenhado das vacas, que é o início da linha da produção lá no campo. Entre a vaca e a fábrica ela produz mais ou menos 1,5 milhão de unidades desse iogurte aqui por dia, imagina, 1,5 milhão de embalagens, né? Bonitinhas, desse jeito, rígidas, duras, que conservam o nosso iogurte para ele chegar bonitinho, né, na nossa casa e saboroso desse jeito. E sai no mesmo dia, né? Só que por que eu estou fazendo essa encenação? Porque hoje a gente vai falar de um assunto que é muito interessante, um assunto muito sério também. Vamos falar um pouco sobre a logística reversa, sobre a reciclagem e sobre a coleta seletiva aqui no município de Foz do Iguaçu. Vocês já imaginaram a relação entre o conteúdo dessa embalagem e quanto tempo essa embalagem ela vai levar depois de quando a gente consumir o conteúdo dela? Eu trouxe aqui uma comparação, né, um gráfico que mostra que o iogurte, na verdade a embalagem de plástico que traz o iogurte, ela vai levar mais ou menos 400 anos para se decompor livre na natureza. E essa lista que eu trouxe também, eu estou esperando ela abrir aqui, ela traz um rol de outros materiais que, se não tiverem uma destinação correta, eles vão terminar caindo ali no Rio Boici, que a gente já bem conhece, né, que eu venho conversando muito aqui no programa, num dia de chuva qualquer aí, que leva garrafa PET, leva fralda, leva máscara, né, essa grande novidade aí do lixo do século XXI. E é para falar sobre esse assunto que convidei aqui hoje a Rosani Borba. Boa noite, Rosani. Obrigado por ter vindo aqui no programa e para contribuir um pouco aqui com o nosso debate sobre o iogurte. Boa noite, Dantas. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Obrigada pelo convite. Rosani, eu te convidei, né? Na verdade, eu ia convidar a Ângela, mas ela achou melhor te designar, porque você está atuando diretamente dentro da área da coleta seletiva aqui na cidade, né? É importantíssimo que a coleta seletiva ela esteja inserida na sociedade, né? Que se trabalhe essa cultura. Eu queria saber por que a coleta seletiva ela é tão importante assim desse jeito. Você contou uma história, né? Você, desse jeito lúdico, aí, didático, você está trazendo uma reflexão para a gente pensar sobre o ciclo de vida dos produtos e das embalagens, né? Nós vivemos num mundo em que tudo vem empacotado. Agora, com a pandemia, aumentou muito a quantidade de embalagens, porque nós ficamos mais em casa, evitamos tanto de sair, de circular, e aí pedíamos, até pelas restrições de circulação mesmo, pedíamos comida em casa, e aí vem mais embalagem, mais papel, mais isopor. Então, para a gente pensar então sobre tudo o que chega para nós, chega dentro de algo, que são as embalagens, né? E essas embalagens elas são feitas ou de plástico, ou de isopor, ou de papel. Então, pensar de onde vem e para onde vai é uma reflexão muito importante. E aí isso justifica ainda mais a importância de nós, como consumidores finais, e nós, enquanto governo, enquanto
prefeitura, no caso do município, de institucionalizar, de colocar em prática a possibilidade das pessoas darem um destino e um retorno para esses resíduos. É por isso a importância da coleta seletiva domiciliar, porta a porta, que cada um de nós, moradores lá na nossa casa, a gente tenha condições de mandar de volta para o lugar certo as embalagens que sobram daquilo que nós consumimos. Legal. Eu estava vendo aqui a data de validade desse iogurte, né? Ele é válido até dia 8 do mês que vem. E para a gente relacionar, né, a data das coisas, eu expliquei aqui um pouco do processo, quanto leva. Vamos contar a partir da ordenha da vaca, né? Bota a idade da vaca dentro disso, que ainda vai ser bem pouco essa comparação entre a origem do produto e o final da embalagem dele, né? Quanto tempo ele vai levar para se decompor livre na natureza. Então, vejam bem, ó, o aço ele leva mais de 100 anos para se decompor livre na natureza. O alumínio, entre 200 e 500 anos, as baterias de 100 a 500 anos, a borracha, por tempo indeterminado, né, um material muito resistente, o chiclete, que o pessoal pensa que é inofensivo, mas mata passarinho, leva 5 anos para se decompor livre Peixe por aí. também. A corda de nylon, né, quando a gente anda, principalmente na beira do Rio Paraná, a gente vê muita corda de nylon ali que os pescadores deixam. Né, isso é muito prejudicial. 30 anos para isso se decompor, uma vida, né, uma geração. E é importante a gente falar mais profundamente desse assunto, principalmente sobre a coleta, que começou recentemente aqui no município. Né? Foi em 2018 o ano que começou? Exatamente. Assim, é legal, já que a gente tem um tempo, né, desse bate-papo, eu venho da educação ambiental. Né? Então, a minha formação e a minha atuação aí há 15 anos é da educação ambiental. E por 15 anos, mais ou menos, todos os processos de educação ambiental em Foz desejavam e trabalhavam e buscavam concretizar um dos passos, que é oportunizar que as pessoas mandem de volta para o lugar certo os resíduos. Porque em todo momento a gente faz a reflexão da vida útil, do ciclo de vida dos produtos, mas e daí? O que adianta eu saber que o plástico causa todos esses problemas se ele estiver livre na natureza e que, para ele não causar problemas, ele precisa voltar para a cadeia produtiva se o município não oferece essa condição para o consumidor final. Então, assim, depois de muito tempo, a partir de 2017, houve, então, toda uma estruturação. Foi preciso fazer um diagnóstico, entender qual que era a estrutura que o município tinha, que condições estava essa estrutura física, de material, de pessoal, enfim, e construir um programa de coleta seletiva. Então, esse programa foi construído, todo esse estudo ao longo de 2017. Em junho de 2018, ele começou a ser implantado de forma gradativa, porque nós não tínhamos toda a estrutura para chegar em 100% de uma vez só no município. Isso veio junto com a campanha inicial, né? Exatamente. Como é que se deu essa implantação? Então, antes de colocar a coleta seletiva para funcionar, as pessoas precisam ser comunicadas disso. E como é que nós comunicamos? Né? Nós criamos um instrumento de comunicação que foi uma sacola de ráfia, com a logo do programa, né, com a marca escrito coleta seletiva, e entregamos de casa em casa essa sacola de ráfia e um imã de geladeira. É bem legal a história do imã de geladeira, porque, na grande maioria das vezes, a educação ambiental é confundida ou com palestra ou com panfleto. Mas tem a interpretação no meio disso tudo. Isso, né? Então, assim, vamos fazer educação ambiental, a gente vai lá e faz uma palestra, ou então distribui panfleto e está tudo certo. E aí nós, inclusive por conta de todo esse histórico, a gente sempre entende que entregar panfleto é muito pouco. Na verdade, é muito, porque e ainda colabora para sujar lixo. mais. Isso, mais resíduo. Então, nós brigamos muito e instituímos um imã de geladeira, porque daí fica grudadinho lá, né? Com o dia, o que separar, como separar. Então, cada casa foi visitada, entregue essa sacola de ráfia como um convite para aquele morador falar: olha, a partir de agora você pode colocar o resíduo reciclável aqui dentro e colocar lá na segunda-feira, que começou na Vila C, que a coleta é na segunda-feira. E cada nova região que a coleta ia chegar, esse trabalho foi sendo feito. Né? Até que em novembro de 2019, nós chegamos na região do Porto Meira, e daí chegamos no 100% da área domiciliar, residencial, urbana da nossa cidade com coleta. Legal. Você ressaltou muito bem que é na área domiciliar, né? Eu morava na rua Fagundes Varela, lá da Vila Portes, é uma área comercial, só que ela produz muito resíduo sólido, né? Principalmente embalagem, isopor, né? Papelão, plásticos.
Como é que está a questão da coleta empresarial aqui na cidade? Então, a coleta, o resíduo, nós temos uma política nacional de resíduos, né, que já tem mais de 10 anos, e ainda nós estamos caminhando, enquanto país, né, caminhando para que ela seja de fato colocada em prática. E ela diz que não é possível investir recurso público para resolver um problema que é privado, né? Então, as empresas, elas são consideradas, dentro do conceito colocado na legislação, como poluidor-pagador. Então, ele precisa ser responsável pela destinação daquilo que ele gera. Então, o município não pode, por força de lei, investir recurso público em resolver a destinação do resíduo do grande gerador, que são os comércios, as empresas, enfim. Nós temos um decreto no município que faz uma distinção e faz uma equiparação. Então, tem alguns CNPJs que produzem menos resíduo do que uma residência. Então, esses nós conseguimos fazer aí dentro de um decreto, o pessoal lá do licenciamento, os meus colegas do licenciamento é que trabalham com isso e fazem uma avaliação dos PGRS e dizem, olha, esse aqui produz menos ou equivalente a uma residência. E aí, sim, ele pode destinar o resíduo para a coleta seletiva municipal, sem ter prejuízo na hora de renovar a sua licença, enfim. As empresas elas estão inseridas, então, dentro de um contexto de logística reversa, que é uma política que seria municipal, no caso? Na verdade, não é uma política municipal. As empresas, elas, quando vão fazer o seu alvará, a tirar suas licenças, elas precisam, dependendo do ramo que a empresa desenvolve, ela tem licenças diferentes, e uma delas é o plano de gerenciamento de resíduos. Ela precisa dizer que tipo de resíduo ela gera, e pelo tamanho e pelo tipo de resíduo, ela vai se enquadrar nessas categorias. Algumas, pelo tamanho e pelo tipo de resíduo que gera, se enquadra numa categoria similar ao domiciliar. E aí sim pode. Agora, onde você morava, a gente conversou várias vezes sobre isso, né? Ali é um comércio de resíduo que não se equipara ao domiciliar. Então, é por isso que não há um programa de passar todo certinho como passa nas áreas residenciais. É uma área comercial. Mas tem pretensão de atender isso ou o município está amarrado por força da lei? Nós não podemos atender. É aquilo que eu falava antes da gente entrar no ar, né? O município não pode investir recurso público para resolver uma obrigação que é das empresas. Então, a gente não tem essa previsão e é por força de lei que não é municipal. Então, no caso, as empresas elas vão ser obrigadas, quando forem retirar o alvará municipal, né, a cumprir o PGRS, né? Exatamente. As empresas elas precisam fazer o seu plano de gerenciamento. O que é um plano de gerenciamento, né? É dizer que tipo de resíduo que é gerado naquele lugar e para onde que vai cada resíduo, né? Então, a empresa ela pode entregar esse resíduo, ela pode levar gratuitamente esse resíduo até uma cooperativa de catadores, uma associação de catadores. Por quê? Porque quando ela vai renovar a sua licença, vai ser exigido dela que ela comprove a destinação que ela deu para aqueles resíduos. Entendeu? Então, ela precisa comprovar essa destinação. E se ela entrega para o caminhão não vai dar recibo para ela da comprovação daquilo. Você entende? Entendo. Então, é nesse sentido que ela precisa buscar uma empresa, uma associação de catadores, uma cooperativa de catadores devidamente licenciada e que possa dar o comprovante de que, sim, fez o destino correto do resíduo. Quando foi implementado esse sistema de gestão de resíduos aqui no município, também se preocupou com essa questão das associações de catadores, né? E hoje eles estão melhores estabelecidos, né, nessa. Como é que é essa relação? Essa também é uma exigência da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? A gente sabe que, historicamente, os atores responsáveis por mandar de volta os resíduos recicláveis para a cadeia produtiva são os catadores, sejam autônomos ou sejam organizados, né? E por que é que tem mais catadores autônomos do que organizados? Justamente porque ainda não consegue fazer, como a gente está falando em nível de Brasil, né? Não em nível apenas de município. Justamente porque falta esse apoio e falta essa organização até legal de política pública que dê condições dos catadores estarem organizados. Por exemplo,
Hoje nós temos um programa municipal de coleta seletiva que prioriza catadores. Como que é isso? Nós começamos em 2018 por meio de um termo de colaboração, que foi um instrumento jurídico que foi encontrado, que foi possível naquela época para catadores. Aí a cooperativa de catadores, uma delas, a Copeacoaf, apresentou um plano de trabalho para cumprir com aquela necessidade que nós tínhamos de iniciar o programa, e aí colocou, enfim, os caminhões e tal. E a prefeitura remunerava a partir daquele plano de trabalho. Mas o que o Movimento Nacional de Catadores vem lutando há muitos anos é para que os catadores sejam contratados pelos serviços ambientais prestados. Né? E aí isso precisa ser é uma luta jurídica para fazer o entendimento de como que contrata, porque são pessoas em vulnerabilidade social, que têm mais dificuldade de organização, né? Que tem toda uma questão empresarial diferente do que uma grande empresa, uma concessionária, uma empresa de engenharia. Já cumpre planos, né, pré-estabelecidos para se adequar. Isso, já tem um lastro de experiência organizacional e contábil, enfim. Então, assim, isso também é um aprendizado e é uma busca que vem sendo feito. Então, a partir de 2020, nós conseguimos o primeiro contrato. Então, como que faz isso? Abre um edital, lança esse edital de chamamento. A política nacional ela fala que os municípios podem fazer isso por dispensa de licitação, pode escolher. Mas o interesse que nós temos como gestão e como política pública de gestão de resíduos é incentivar que os catadores autônomos se organizem em cooperativas e associações. Então, se a gente sempre escolher uma ou outra, a gente vai estar fazendo uma distinção. Entendeu? Então, Entendi. Como o município nunca teve isso, os catadores também não tinham incentivo de se organizarem, porque uma organização não é fácil, trabalhar junto não é fácil. Né? As pessoas são diferentes, têm hábitos diferentes, as pessoas têm rotinas diferentes. Né? Então, nós optamos por sempre abrir um chamamento, um credenciamento, bota o edital, deixa lá conforme a legislação pede, para que as organizações de catadores possam acessar, entregar a documentação e passar por todo esse processo. Então, hoje nós temos assim e pagamos por tonelada de resíduo coletado, separado e destinado. Rosane, dentro desse sistema, aproveitando a sua vinda aqui, parece que ontem, inclusive, ou hoje, não sei, o pessoal esteve reunido justamente com a cooperativa, porque parece que vai se renovar o contrato, vai se fazer um novo chamamento, já venceu esse prazo, inclusive, né? É isso? Nós fizemos um contrato, assim, como o programa é muito recente, nós estamos aprendendo e tem coisas para serem consertadas. Né? Inclusive, a própria cooperativa que tem o contrato conosco tem itens e coisas dentro do contrato que também não estava bom para eles, que também não estava bom. Então, a gente tem que ir acertando. Ajustando, né? E aí, nós fizemos um contrato que pode ser prorrogado até por 5 anos. Mas terminou o primeiro ano agora. Nós estamos trabalhando... A pandemia atrapalhou bastante isso, porque toda a parte do setor responsável de ajudar a pensar, que é o setor de compras, de licitações, a própria procuradoria... Tem muitos outros afazeres por conta da crise sanitária. Então, a gente está um pouco atrasado com isso. Nós estamos trabalhando num novo edital e o contrato, para não ficar nem a cooperativa descoberta e nem o município descoberto sem coleta, porque, como o Daniel estava dizendo, a gente ainda tem um longo trabalho de convencimento e de ensinar a população. Então, agora estamos aprendendo que tem coleta. E daí, se a gente para a coleta até retomar de novo, demora muito tempo. Então, nós prorrogamos o contrato, né, até que o novo edital seja lançado, e aí as cooperativas, associações que tiverem no município acessem esse edital e façam toda a tramitação. E que haja a contratação final também, para não paralisar essa coleta. Exatamente. Como a coleta ela é considerada um serviço essencial... Né? Então, a gente tem que olhar todos os lados. Né? O interesse público, de não deixar a cidade descoberta, porque todo o resíduo que chega lá na cooperativa, ele está deixando de chegar no aterro. Né? Então, ele está gerando renda para aquelas famílias e está diminuindo um custo econômico
de operação do aterro e também ambiental de ocupar espaço no aterro, né? Prolongando a vida útil do Prolongando a vida aterro, útil né? do aterro. Sim. Então, nós falamos aí de dois, né? A renda dos catadores, a economia do recurso público que é de todo mundo, o espaço físico do aterro e o atendimento à população. A população tem direito de receber o atendimento para dar o destino correto da embalagem do iogurte. Né? Então, pensando nisso, a gente está aí, prorrogou o contrato existente até que o novo edital seja publicado e o novo contrato seja celebrado. Sim. Com essa cooperativa, com outra cooperativa, com mais de uma. Né? O objetivo é que os catadores autônomos se organizem ou entrem na cooperativa existente, ou se organizem em outras, porque nós teremos aí 8 unidades de valorização. Né? Hoje nós temos 6, que são os centros de triagem. Nós teremos 8, que estão aí em fase, alguns terminando, outros em fase assim, final, para ficarem prontos. Né? Então, que são onde os catadores trabalham, que é o que o Daniel também tinha falado. Né? O que isso melhora? Eu até visitei um lá em Santa Terezinha uma vez. Isso. O que isso melhora? Melhora as condições de trabalho dessas pessoas. Né? Aí entra uma curiosidade, só para jogar um temperinho nesse negócio aí. O que seria preferencialmente para o município ou para essa realidade que até porque o município também não tem preferência, tem que fazer conforme o que tem que ser feito, né? O que seria melhor? Essa cooperativa ela ser aglutinada todos os catadores nessa mesma cooperativa ou seria interessante você fomentar outras cooperativas nas diversas regiões da cidade, já que tem 8 centrais aí se inaugurando logo em breve, né? Novas, né, digamos. O que você acha que seria interessante? Pois é, assim, ó, eu penso que essa que existe ou abrir para outras também? Eu penso que a gestão de um grupo é mais fácil do que gerenciar 8 grupos. Respondido. Eu estou falando como não prefeitura, porque para nós é muito mais tranquilo ter contrato com apenas uma. Você está lá na prática, você vivencia isso. Você entende que como gestor, para nós, é melhor gerenciar um contrato? É melhor, para mim, gestora. Agora, para os catadores, pensando nos catadores, quem gerencia, quem trabalha com eles na prática, o presidente da cooperativa, enfim, eu creio que seja melhor cada núcleo ou mais de uma cooperativa, mais de uma associação, né? Porque uma cooperativa tem um presidente e um vice-presidente. Se tem 6, 7, 8 núcleos, esse único presidente com esse único vice-presidente, ele tem que dar conta desses 8. Então, né? Claro que para a gente, prefeitura, e aí pensando também na organização deles, para nós, prefeitura, é muito importante, é necessário que todos os autônomos que são autônomos estejam organizados e trabalhando dentro de uma unidade, não levando os resíduos para suas casas, enfim. E juntando, né, tendo o perigo ali de juntar bicho peçonhento ali na própria residência. Exatamente, exatamente. Ô, Rosani, você falou dos catadores, são uma linha importantíssima dentro desse processo, né? A gente não pode nunca se esquecer dessas pessoas, primeiramente por causa da vulnerabilidade social, que a gente tem observado muito aqui no nosso município nos últimos anos. Né? Esse ano a gente está vendo um salto de gente morando na rua. Né? Então, a gente não pode esquecer que o lixo ele tem valor também. Né? E, como você bem ressaltou, essas pessoas tiram renda a partir desse trabalho. Só que, para que elas tenham essa renda a partir do lixo, existe um índice, né? Que é uma aceitação da população, a adesão a esse programa de coleta seletiva. Eu estava vendo que a cidade de São Paulo, por exemplo, o índice é de 7% para uma cidade gigantesca, né, como São Paulo. Como é que está o índice aqui em Foz do Iguaçu? Essa é uma ótima pergunta, Daniel, porque assim, ó, como eu te falei, o nosso programa ele começou gradativo. Né? Então, ele chegou no 100% da área residencial urbana em novembro. A nossa primeira coleta foi em dezembro de 2019. Daí veio férias, e férias de janeiro a gente sabe como é que é em Foz do Iguaçu, né? Aumenta 2 vezes a população. Então, e aí, quando foi fevereiro, que a gente chegou na área rural, entrou a pandemia. E aumentou muito a quantidade de catador autônomo. Isso em 2020, né? 2020. Aumentou muito a quantidade de catador autônomo. Então, assim, nós tínhamos a gente não teve condições de fazer essa medição ainda, entende? Por conta de todas essas questões. Como é que nós nos baseávamos? Pelas reclamações dos moradores.
Vou ser bem sincera. Pelo 156? Não, porque nem tinha ainda assim ativo, as pessoas ainda tem muita gente que não sabe usar, mas nós temos um canal de WhatsApp da coleta e o abençoado do Facebook. Então a reclamação era: o caminhão não passa na minha rua, o caminhão passa e não leva. Então a gente estava tirando uma base, quanto mais gente reclamava, eram as pessoas que estavam participando ou que queriam participar do programa. Então por aí a gente estava, as reclamações pararam. Por que as reclamações pararam? Porque não sobra mais material na frente das casas. Porque ou o caminhão da prefeitura do programa leva, ou o autônomo leva. Entende? Então, para nós está bem complicado. Por quê? E assim, os motoristas, nós temos aí 6 motoristas, inclusive um deles me mandou o link do programa, quero até mandar um abraço para os meus colegas motoristas, porque a tarefa deles é muito árdua, e eles são guerreiros, porque estão aí parando de casa em casa. Eles nos trazem esse feedback. Né? Eles passam, tem dias que eles passam, numa rua inteira não tem nenhuma casa que deixou material na frente. Agora, eu não posso dizer que naquela rua que nem tem nenhuma casa com material disponível, não significa que as pessoas não estão participando ou não estão separando. Pode ser que o autônomo passou e levou antes. Entende que a gente está com essa dificuldade de fazer essa medição? Então, eu não sei dizer ainda. Eu imagino que um outro fator que dificulta também é a própria educação ambiental, né? Você é educadora ambiental, né, Rosânia? Sou. E é isso que eu te falo. Nós temos um histórico aí de muitos anos, mais de uma década, trabalhando. Um dos pontos sempre é a questão do resíduo, do consumo consciente, né, do ciclo de vida dos produtos, dos 5 R's. Né? Antes da reciclagem, a reciclagem tem que ser o último. Antes de tudo isso, a gente tem que pensar até que ponto que a gente traz a sacolinha do mercado. Será que tudo que vem eu preciso trazer na sacolinha do mercado? Né? Como é que a gente faz todo esse processo? Apesar de tudo isso, ainda tem gente que não sabe que tem o programa de coleta seletiva no município. Então, nós temos, sim, uma tarefa, esses espaços são importantes, porque a gente consegue chegar a mais pessoas. Como é que está a questão da educação ambiental no município, que é institucionalizada? O ano passado, nós, no finalzinho, acho que, se não me engano, foi dia 15 de dezembro, não tenho bem certeza se 14 ou 15, foi aprovada a Política Municipal de Educação Ambiental. Uma conquista também, uma construção coletiva de várias instituições ao longo de 2 anos, que foi trabalhado fortemente para construir coletivamente uma política de educação ambiental. A política está feita, nós somos acho que, se não me engano, o 5º município do estado do Paraná que tem política de educação ambiental no município, uma política municipal, uma lei, e agora existe um trabalho para construir o programa de educação ambiental, porque a lei a gente tem. Como que coloca a lei em prática? Né? Então, agora tem as instituições também, tem um grupo temático, um grupo de coordenação, um GT, trabalhando, institucionalizado, tudo certinho, conforme o governo do estado e a Política Nacional de Educação Ambiental orientam. Isso está sendo construído. O espaço também, né? Isso. Além da política, as ações permanecem acontecendo, embora com as dificuldades. Né? Nós tínhamos aí, você fez parte de algumas ações aí, né, há alguns anos. Nós temos aí encontros presenciais praticamente sem acontecer, mas a educação ambiental, enquanto estrutura dentro da prefeitura, dentro da Secretaria de Meio Ambiente, numa parceria com a Secretaria da Educação, nós aí retomamos um programa que é um programa muito importante, que é o Programa de Educação Ambiental na Administração Pública. Então, o que é isso? É fazer a tarefa de casa. É fazer a gestão sustentável, não só de resíduos, mas também de resíduos dentro da administração pública. Então, nós temos na administração pública que foi instituído um sistema de documentos digital, que é o CID, então não se faz mais memorando em 2 vias, não gasta mais carro para levar documento, é tudo digitalizado. Então, isso também é fruto de um trabalho, quanto papel a menos, quanto combustível a menos, quanto tempo a menos. Né? E aí nós estamos, nós, quando eu digo, mas a equipe de educação ambiental, a Roseli, a Solange, o Rodrigo, estão trabalhando em formações online com 2 servidores de cada um dos prédios da prefeitura. Então, vou dar um exemplo. A Secretaria da Educação tem a sede, lá tem 2 servidores que são pontos focais. São capacitados? Estão fazendo a formação. Só que a Secretaria da Educação, por exemplo, que tem a sede, ela tem mais 94 unidades, que são os CMEIs e as escolas. De cada uma delas tem mais 2 pessoas.
E essa capacitação, e assim com todas as unidades básicas de saúde, todos os prédios. Secretaria de Meio Ambiente tem a sede, tem o zoológico, tem o Centro de Educação Ambiental, tem o horto e tem a Escola de Governo, que é onde está a Diretoria de Bem-Estar Animal. De cada um desses lugares, tem 2 servidores participando e voltando, fazendo a separação correta de resíduos, trabalhando com os colegas, fazendo a entrega desses resíduos no dia certo para coleta, fazendo a substituição do copo descartável com o programa Canex. Legal. Atendendo ali o Ricardo, parece que a rede social está pipocando aqui, né? Eu já estou vendo aqui, na minha janela aqui, eu estou vendo o Claudemir Gomes comentando, né? Perguntando se eu vou trazer o torresmo e a mandioca sábado. Eu quero saber dele se isso é um convite, Claudemir? Que aí eu trago. Ele falou bem assim, ó, por que a educação ambiental de Foz não funciona? Dá para ver nos bairros, hoje, a Secretaria do Meio Ambiente, que mais tem dinheiro, não vejo essa educação ambiental. A gente está vendo aqui uma percepção, né, de um cidadão. Ainda dentro do comentário dele, assim, como é que vocês pretendem atingir a população geral com essas ações? Então, a gente precisa entender de qual tipo de educação ambiental que ele está falando, né? Então, nós temos algumas ações para chegar nos moradores, e falando especificamente da coleta, né? Então, nós temos aí formação de professores, todos os bairros têm escolas, todos os professores passam por formação, inclusive dentro dessa educação ambiental na administração pública, tem um curso específico para professores. Ontem, nós estávamos com um grupo de professores dos CMEIs. Então, esses professores estão participando da formação e estão replicando nas unidades escolares. E a gente tem, sim, trabalho na prática. Só da região de Três Lagoas, 3 escolas fizeram um trabalho belíssimo aí com os moradores, pintaram um bueiro, ensinando as pessoas que não pode jogar lixo na rua porque vai dentro do bueiro, que é para entregar para a coleta seletiva o resíduo, né? Então, a temática de resíduo e da coleta seletiva, nós, como Secretaria de Meio Ambiente, Educação Ambiental e Gestão de Resíduos, elaboramos materiais, mandamos para as escolas para que eles repliquem com os alunos, porque a gente tem aí 94 unidades escolares só do município, então imagina, tem escola em tudo quanto é região. Além disso, foram instaladas placas, mais de 45 placas instaladas na frente de unidade de saúde, de escola, de praça, dizendo: seu bairro tem coleta seletiva, entregue o material na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Com a pandemia, a gente não pôde ir fazer reunião presencial com as pessoas, mas a gente fez o contato da coleta seletiva, do WhatsApp. Nós estamos em praticamente todos os grupos de moradores que tem na cidade, dos bairros. Então, a gente fica passando informações, posts, o que faz com a máscara, que dia que manda. A gente tem vários materiais virtuais, que é como a gente tem que trabalhar, consegue trabalhar agora nesse momento, né? Uhum. E aí, assim, a partir do momento que agora as escolas estão retornando, nos momentos presenciais, nós temos, sim, todo um programa para retomar, porque a gente já fazia, de visitar as escolas, de fazer um trabalho, de lá levar a sacola branca de novo, de mostrar como é que funciona especificamente com relação a resíduo, né? Nós não conseguimos estar de casa em casa, de porta em porta, isso é impossível, mas ninguém faz isso, né? Não somos nós que não fazemos. A gente não pode esquecer que a educação ambiental é um processo, né? Um processo cultural, e que o programa aqui na cidade só tem 2 anos, né? Então tem muito a amadurecer ainda, né? Exatamente. E ainda mais a sociedade enquanto cultura também, né? Isso, porque assim, nós temos aquilo que você fez, né? O que eu faço com essa sacolinha, né? A sua encenação foi perfeita, exatamente isso, né? A gente anda pela rua e vê garrafa PET jogada em tudo quanto é lugar, latinha. Se o caminhão passa uma vez por semana na frente da casa, por que as pessoas ainda não conseguem pôr dentro da sacola e disponibilizar lá na frente? Então, tem uma caminhada muito grande e todo mundo é parte desse processo, né? Mas temos fé, né, que logo em breve muita da população vai estar conscientizada e vai ajudar a contribuir, né, para a preservação do meio ambiente. E nós temos muitos grupos que apoiam e fazem esse trabalho junto, porque nós não podemos também esperar que apenas uma entidade, né, consiga dar conta de tudo. Então, nós temos aí inúmeros parceiros, inúmeras instituições e que fazem também trabalhos que colaboram muito. Bacana. Ricardo, me dá uma mão aí com os comentários. Aqui tem bastante, viu, Dantas? Bastante gente mesmo. Deixa eu já mandar abraço para esse povo aqui, porque, nossa, comentário aqui não falta. A Adriana Fuzetti está ligadinha conosco.
O Adriano Rorato também. O Araújo Adson diz parabéns, Rosane Borba. O Max Rocha também. O Teixeira, tá ligado? O GM Teixeira. Marli Martins está dando boa noite para você, Dantas. Boa noite. Deixa eu ver aqui. O J. Paulo também. O Joel Vicente. O Araújo diz assim: vamos falar sobre o isopor, reciclagem do poliestireno, o isopor, né, em Foz. Parabéns pela sua presença, Rosani. E o Nilson Rafaim também chamou a Malha Espíndola aqui. Ele faz uma pergunta interessante. O Pablo Mendes, corintiano, está tirando sarro do Palmeiras, que o Palmeiras está ganhando de 1-0 na Libertadores, só para ele ter morrido de inveja também, né? Aí o Nilson ele pergunta assim: quantos % dos resíduos sólidos é possível coletar de forma seletiva e também reciclar numa cidade? Quais as metas ideais e as metas realistas comparativamente com outras cidades do oeste do Paraná? Qual posição de Foz do Iguaçu ocupa neste ranking? Ai, o Nilson quer me matar. Ô, Nilson, um beijo para você, meu colega de pós-graduação de educação ambiental que aí. legal. Eu queria mandar um abraço pro pessoal também, né, que comentou, e obrigado por vocês estarem aqui acompanhando a gente. Aqui, viu? Mas daqui a pouco a gente fala de todo mundo. Vai lá. O Nilson tá querendo me matar. Ele é da matemática, eu não sou da matemática, Nilson. Por que você faz isso comigo? Então, assim, nós ainda não temos esses índices, né? O plano municipal de saneamento básico, ele foi revisado no nosso município no ano de 2018 e 2019. Nós ainda não tínhamos coleta seletiva implantada em 100% do município. Então, segundo o que é o dado oficial que a gente tem, nós só podemos usar dados oficiais, né? Então, segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico, foi feito um quarteamento, né? Não fomos nós, foi uma empresa contratada que fez isso, a prefeitura acompanhou todos os setores envolvidos, mas em torno de 45%, 48% de resíduos que chegam no aterro sanitário eram resíduos recicláveis, né? Como nós ainda não tínhamos um programa de coleta seletiva implantado em 100% do município, esse dado a gente sabe que não é real, mas é o dado oficial que nós temos. Nós ainda não temos outro dado para além desse, né? Como o programa começou de forma gradativa, a gente ainda não tem um ano de programa em 100%. Então, os dados que nós temos são todos dados que não são precisos, porque são dados de períodos fragmentados. Né? O que a gente pode dizer de dado preciso que nós temos é que até agora, desde o início do programa até agora, já são quase 5 mil toneladas de resíduos recicláveis que chegou até a cooperativa de catadores e que ela deu a destinação correta. Né? Esse é o dado preciso e que a gente consegue comprovar a partir do que nós temos. Né? Nesse período agora de 1 ano e meio, está tudo muito sem todos os dados que são produzidos, eles são dados muito imprecisos, porque os programas municipais de coleta seletiva que existem aí, em todas as regiões, eles são dados dos municípios que têm. Tem município que não tem catador autônomo, mas a grande maioria dos municípios tem catador autônomo. E a gente não consegue saber do catador autônomo quanto ele coleta e quanto ele comercializa. A gente só pode saber daquilo que a gente tem o controle por meio da prestação de contas, da medição, enfim. Então, eu não vou conseguir responder essa pergunta para o Nilson. Beleza. Eu tenho uma curiosidade também em relação à política condominial. Né? Como é que é feita esse intercâmbio, né, entre o poder público e os condomínios aqui da cidade? Como assim? Seja mais preciso, por favor. Justamente para a separação do lixo nos condomínios. Né? Eu tenho visto aí pessoalmente alguns exemplos e que o lixo está indo tudo para o mesmo lugar. Então não está tendo um cuidado, né, por parte dos condomínios, e algumas pessoas ainda alegam que falta uma contrapartida do poder público. Então eu gostaria de entender melhor como que o município pensa nos condomínios. Né? Então, assim, como o nosso programa é um programa de coleta domiciliar porta a porta, nos condomínios, que são condomínios horizontais, e é de desejo do condomínio, e ele aceita a coleta, entra no condomínio e coleta porta a porta. Nós temos alguns condomínios, nós já oferecemos, já fizemos uma apresentação do programa, explicamos como é que funciona o programa, e o condomínio horizontal, ele
igual uma vila, né? Então, alguns aceitaram que o caminhão passe, o morador, então a gente tem feito isso. Nos condomínios verticais, como nós não conseguimos passar de porta em porta, ele está sendo tratado como um grande gerador, como uma empresa. Ele faz o PGRS e dá a destinação correta como uma empresa, justamente porque a gente não consegue passar de porta em porta. Então, aos condomínios, resta fazerem o PGRS e prestar contas disso aí. Exatamente. Ah, tá. Essa era uma dúvida que eu tinha. Ricardo, manda mais comentário aí pra gente, que ainda tem muito assunto para poder debater aqui. Beleza. A mamãezona Lutécia tá ligada. Um beijo. E diz assim, ó, não é que deixamos de colocar os recicláveis, mas sim os catadores que passam momentos antes do pessoal da coleta seletiva. E lá em casa a gente faz essa separação já há muito Exatamente o que eu falei. É bem isso mesmo. A Ângela Meira ligadinha, muito bem, a chefe está ligada aí, está de olho em você. O Amaro Espíndola diz assim, ó, boa noite, doutor Dantas, doutora Rosani, aqui de Colombo, região de Curitiba. Ô, seu Amália, um abraço. Qual a solução para os resíduos sólidos da Vila Portes? É um lixão aberto, é um lixão a céu aberto. Acho que você já comentou. A Rosani comentou, né? Que eles são considerados como outra categoria, né, Rosani? A solução seria as empresas fazerem o papel de fazer o plano de gerenciamento e dar a destinação correta. Esse é cumprir com a obrigação. Né? Assim como nós, moradores, temos a obrigação de fazer a separação, é nossa obrigação, as empresas da Vila Portes deveriam ter, assim como todas as outras empresas têm. Né? E aí a gente não tem um fiscal para cada empresa, assim como não tem um fiscal para cada casa. Né? E isso não é uma realidade só nossa. Infelizmente, a gente não consegue estar, o poder público não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? A gente entende o problema da Vila Portes. Nós temos aí uma questão muito séria, que é a questão dos brechós lá, dos sapatos e das roupas, que é de madrugada, eles descarregam caçambas de caminhão nas esquinas de sapato e de roupa. Então, como que você vai ficar um fiscal, um guarda em cada esquina, esperando a noite inteira que hora que vai chegar o caminhão? É questão de educação, muito complicado. Né? É uma questão de que cada um faça a sua parte de acordo. Que nós estamos atrás de nós estamos lutando por um país sério, por um país que cada qual cumpra com as suas responsabilidades. Todo mundo é contra a corrupção, mas é sempre contra a corrupção do outro. Não quando é comigo. Né? Então, a Vila Portes é um dos exemplos. Nós temos vários outros em várias outras questões, desde o terreno baldio, de jogar entulho, de botar sofá, geladeira, enfim. Né? Uma das reclamações, inclusive o próprio Claudemir, acho que ele quis se referir a isso. Ali no Bubas, por exemplo, na Hoover, ali naquela região, foi feito ali, tinha um terreno que o pessoal fazia descarte ali, principalmente de galhos, e hoje tem muito guarda-roupa, cama, o pessoal até animal morto estão jogando lá no terreno lá. Aí, segundo informações de moradores ali, o pessoal da prefeitura amontoou todo esses galhos e tudo mais, porém não levou no mesmo dia. E nesse meio tempo, o pessoal tocou fogo nos galhos. E até isso o povo é porco de fazer um negócio desse. Né? Então, acho que é mais ou menos nesse quesito aí, inclusive essa questão do descarte de galhos e roça de gramas, e por aí vai, Rosani. Como agir nesse jeito? Como agir? Isso é gestão de resíduos, não é a coleta seletiva, mas a Adriana Fusetti está nos ouvindo aí, pode me ajudar nos comentários, é ela que coordena essa parte. Então, assim, essa também a gente fica trocando ideias, especialmente com os vizinhos mais próximos da gente, que têm as realidades mais ou menos parecidas com as nossas. Então, há várias iniciativas de fazer pontos de descarte, mas vira um bota fora. O problema do ponto de descarte é exatamente esse. Excesso, né? O excesso e as pessoas se excedem. Né, no sentido de extrapolam o limite e não obedecem o que pode e o que não pode. Então, nós entendemos que definir pontos, nem que seja assim, vamos combinar que essa semana todo mundo faz limpeza no quintal e coloca aqui. Só pode ser até sexta-feira, porque sábado a prefeitura vem recolher. Não funciona. Sábado a prefeitura recolhe de manhã, quando é de tarde, veio o atrasadinho que não pôs até na sexta-feira, na semana que vem já vai estar lá de novo. Não é que a prefeitura não foi recolher, é que o que não colocou até na sexta, vem e coloca no sábado depois, que já recolheu. Sim. Inclusive, nesses espaços, cara, o Claudemir, inclusive, mandou material pra gente aqui, e até as próprias tapeçarias do bairro estão jogando os restos de tapeçaria que eles não aproveitam mais, sofá velho, sabe? Tá virando, assim, uma mobília
trilha a céu Então, aberto, né? uma isso. Então, fábrica como de resolver isso? Sua pergunta é, como resolver? O que é que nós fizemos? Instituímos o projeto Caçambas. O que é o projeto Caçambas? Sim. São as caçambas do município que são colocadas em bairros considerados de pessoas em vulnerabilidade social e econômica. Isso significa dizer que não tem como pagar o aluguel de uma caçamba para colocar lá e dar o destino. Então, a caçamba é de uso coletivo. Não é na casa da Rosani, na casa do Daniel. Então, vai lá, obedece lá o calendário, né, o resumo do CCZ de foco de dengue, porque onde tem foco de dengue é porque tem mais resíduo acumulado de forma irregular, né? Então, aí, obedece isso, faz contato com o presidente do bairro, com o representante daquele lugar, obedecendo esse resumo aí do calendário de dengue do CCZ, faz toda uma conversa, tem uma parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, com o CCZ, que é da Secretaria da Saúde, com a Secretaria de Obras, é uma força-tarefa que é movimentada e criou o projeto Caçambas, e essas caçambas elas vão andando. Então, fica uma semana numa comunidade. É itinerante, né? É itinerante. A gente faz. Não é dizer que não é feito um trabalho. O responsável pelo bairro, que vai receber a caçamba, ele recebe as informações, como ele tem que conversar com o morador. Nós chegamos já a fazer material para ele disparar para os moradores no WhatsApp. O que pode pôr na caçamba, o que não pode pôr na caçamba, quem que pode pôr. Entendeu? Acontece que é o quê? Lá no Bubas já foram 4 vezes a caçamba desde que ela iniciou o projeto, que tem 1 ano e alguns meses. Foi atendido 4 vezes. E toda vez que você vai lá é toneladas e toneladas e toneladas de material, né? Então, assim, o aterro sanitário ele tem um espaço para receber inertes. Eu, Rosani, vocês têm lá quebrou o guarda-roupa lá, não dá mais conserto, trocou de guarda-roupa. Desmonto aquele guarda-roupa, coloco no porta-mala do meu carro, vou lá no aterro sanitário com o meu carro, uma caminhonetinha, né? Eu arrumei de um amigo, que não dá é para ser de uma empresa que vai 4 vezes na semana, vai a mesma caminhonete. Daí ela está fazendo frete. Daí ela não é... Já não é gratuito. Já não é gratuito. Então, eu posso chegar lá com vaso sanitário, 2 latas lá de entulho de obra que sobrou de um conserto que fiz lá no banheiro, e eu posso depositar no aterro sem custo. Legal, fica a dica aí para o pessoal. Então, né? esse é o serviço que é oferecido. Então, não há. Eu fiz uma poda, corto bem os galhos, coloco no saco de lixo, a concessionária vai levar a poda de grama. Não há necessidade de eu amontoá-la no canteiro. A gente faz isso aqui. Né? Você no saco isso, plástico, corta leva. tudo, coloca, ele leva, entendeu? Vai para o lugar certinho. Então existe o caminho para quase tudo existe. O problema é que muitas vezes as pessoas não querem fazer a coisa certa. É mais fácil fazer a coisa errada, porque a gente já está acostumado. Porcalhar enfim. o meio ambiente. Estragar a vida né, o sossego dos outros. Eu tenho uma pergunta aqui especificamente sobre o lixo eletrônico, né? A gente tem aqui a facilidade do Paraguai, toda a novidade tecnológica está aqui na nossa mão rapidinho, né? Mas quando acaba a vida útil desses produtos? A gente guarda, deixa lá engavetado, joga fora, aí cai o cádmio da bateria, o lítio, né? E começa a poluir o ambiente. Como resolver isso aí também? Nós vivemos na era das embalagens e na era dos eletroeletrônicos, né? Cada vez mais. A pandemia mostrou isso para nós, né? Que até quem não tinha celular agora tem. Porque o celular ele virou, e o computador ele virou uma ferramenta de trabalho, de estudo, né? As crianças aí, os alunos precisam dos equipamentos. E o que faz? Porque eles já têm uma vida útil curta. O que faz? Essa é uma obrigação do fabricante ou do importador, né? O que é que tem aí um movimento? Nós temos aí um acordo setorial que é muito recente, do final de 2019, que foi um decreto de 2020, que é federal, que institui a obrigação disso. A política nacional já traz isso, mas aí ela vai sendo implementada por meio de outros decretos, de acordos setoriais com os fabricantes, né, para cada coisa. E dos eletroeletrônicos é um dos últimos aí. Então, assim, a obrigação do fabricante é colocar pontos nos estados e nos municípios que nós, consumidores, possamos devolver para que isso vá para o lugar certo. O que é que acontece? Muitos componentes que tem dentro do celular,
Tem muitos que são contaminantes, mas tem muitos que têm valor comercial. Você vê as medalhas das Olimpíadas são de ouro reciclado, né, de eletrônico? Exatamente. Então, quando a gente vê que aqui dentro tem o que nos contamina, o que nos envenena aí a natureza do ser humano e dos outros elementos, mas também tem aqui dentro coisas que geram recurso, que geram dinheiro, é natural que exista um interesse em abrir o que tem aqui e tirar o que eu posso vender. E aí nós temos um problema muito sério. É justamente por isso que as instruções normativas, o acordo setorial, todos os decretos que obrigam a logística reversa a buscar de volta é para evitar que seja o catador ou que seja qualquer outra pessoa abra os equipamentos e retire aquilo que lhe serve, porque para tirar o que lhe serve, ele vai entrar em contato com o elemento contaminante. Então, para celular, por exemplo, em Foz, nós temos já instituídos, instalados pontos que eu posso chegar lá e levar. Que legal. Isso existe. E aonde você pode consultar isso? Na página da prefeitura. Lá tem serviço, você vai lá na bolinha do meio ambiente, clica na bolinha do meio ambiente e vai aparecer uma janelinha logística reversa. Você vai clicar lá, os documentos que eu estou falando aqui, a legislação federal, os acordos setoriais, o decreto, está tudo lá explicando o que pode, o que não pode, por que o município não pode assumir esse compromisso de fazer a coleta e a destinação. Tem lá. E tem um mapa do link. Onde descartar bateria? Você clica lá, vai abrir lá no Google Maps e você pode os pontos, te né? levar lá. Bacana. O que eu faço com pneu? Onde que eu levo lâmpada? Então, tudo que os acordos setoriais já instalaram no município de Foz do Iguaçu, nós estamos acompanhando, o nosso setor acompanha, liga, cutuca, incomoda, pergunta, pede, vai nos lugares. Então, falou que tem 20 lugares, 20 pontos instalados em Foz de lâmpadas. A gente olha lá. No fulano, não vou dizer os nomes aqui, mas no fulano, no ciclano, no beltrano, as empresas têm. O que a gente faz? A gente entra em contato, vai lá. Tem mesmo ou é só para bonito que está lá? Então, a gente tem feito isso. O que nós não podemos é nos responsabilizar enquanto pela responsabilidade serviço dos público. outros. Isso nós não podemos por força de legislação. Bacana. Aproveitando, né, esse momento do lixo eletrônico, eu queria mandar um abraço especial para o pessoal da Lixotec lá, né? O Guilherme Dias, o JP, que já participou aqui do programa também. E lembrar que, juntamente com essas políticas, né, que estão se desenhando no município, tem essa galera aí que também está há 10 anos já atuando e prestando esse belo serviço para o nosso meio ambiente e para a nossa cidade. Exatamente. Né? A Lixotec, a gente reconhece a importância, o valor que a Lixotec tem, o trabalho belíssimo que eles fazem, a gente tem um contato com eles. Às vezes, as respostas que a gente dá para eles não é o que eles gostariam de ouvir da gente, mas a gente está, assim, todo momento em contato com o governo do Estado, em contato com o Ministério Público de Meio Ambiente do Estado, tentando entender, inclusive com as associações aí que representam os fabricantes de logística reversa de eletroeletrônicos, para entender como que até onde o município pode ir para possibilitar o descarte correto dos resíduos para os consumidores finais, que são os moradores da cidade, que é a nossa obrigação como poder público, e também de ver como que a gente apoia iniciativas como a da Lixotec, como a cooperativa de catadores, que também vê nesses resíduos uma fonte de renda e uma fonte de trabalho voluntário, comunitário, enfim. A gente ainda não conseguiu equalizar para que fique bom para todo mundo, mas nós estamos caminhando para isso. Só lembrando aqui para o pessoal que a Lixotec ela faz também o recolhimento, lá é gratuito, né, do material eletrônico que já não serve mais, e o endereço deles é na Rua Cuíca, número 61, lá na Vila A. Você pode comparecer lá também e descartar o lixo eletrônico e ajudar a contribuir aí com o nosso meio ambiente, né? Ricardo, tem tempo ainda? Não tem mais? Tem comentários ainda? Tem aqui, só mandando um abraço aqui para o Claudemir Gomes, né, que tá ligado aqui na entrevista. Hoje ele não vai largar sem antes terminar. E o Amário Espíndola também fazendo uma observação aqui a respeito do resíduos sólidos, né, que aterro sanitário nós teríamos que eliminar nesse momento, né, já não ter mais o século XXI, então essa observação que ele faz. Mas... Seu Amário, essa discussão ainda vai ficar para outro dia, porque o aterro também é uma discussão muito larga, né, Rosania? O aterro, gente, ele é um mal necessário. Né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos ela vem aí postergando a obrigação dos municípios em
organizar os aterros sanitários. Eu não vou saber dizer de cabeça agora, mas nós temos uma percentagem muito pequena de municípios no Brasil inteiro que tem aterro sanitário. A grande maioria tem lixão a céu aberto. E aqui que já é foi muito pior, né? pior. O lixão a céu aberto é um câncer. Aqui tinha 2, né? O Arroio Dourado e lá onde é o quando atual desativou aterro, né? o Arroio Dourado, fez lá, e lá no início era um lixão a céu aberto, que hoje é um aterro muito bem organizado, né? organizado. Bacana Nós a temos lá no estrutura. aterro uma estação de tratamento de Chorume, chorume por osmose reversa, que é uma das poucas do Brasil. Então, assim, tem muito para caminhar? Tem ainda que fazer estudo para viabilidade econômica, energética, enfim, tem. Mas o aterro ainda é o mal necessário, gente. Nós produzimos mais embalagem do que nunca nesse período aí. Pois é, Então, vai imagina. fazer o quê com tudo isso de resíduo, né? Enquanto a gente não consegue resolver os problemas, nosso papel aqui é educar, né, a população. E buscar medidas mitigatórias, né? A coleta certeza. seletiva é uma, todo esse trabalho aí de devolver para a cadeia produtiva, ele é o caminho, ainda é o caminho que a tecnologia nos coloca, né? E esse é o papel que esse programa aqui cumpre, né, de promover a educação ambiental e o debate a respeito do meio ambiente, trazendo aqui gente interessante para a gente poder discutir um pouco, né? Rosane, obrigado. Infelizmente, a gente não tem mais tempo, né, para poder continuar, mas as portas estão abertas aqui para você voltar. Espero que você volte em breve também. E muito obrigado mais uma vez. Obrigada, parabéns pelo programa e que bom poder contribuir. Obrigado. Obrigada. Pessoal, muito obrigado também aí pela presença de vocês, por terem acompanhado. Papo Ambiental toda quarta, às 19h30, aqui no JNT Web TV. Bota aí, Ricardo, a imagem do centro aí para o pessoal ver, ó. Aproveitem e entrem lá no canal SSC Foz do Iguaçu, que a gente tem uma câmera ao vivo do centro de Foz do Iguaçu, a Iguaçu Skyview, que mostra lá a construção da ponte. Agora está meio embaçada, né? Mas aquele torreão lá no fundo é a ponte da integração sendo construída. De dia a imagem fica mais bonita. Vai dar para ver também a roda gigante, que começou a ser montada lá. E no nosso canal tem hoje um vídeo de drone sobre a montagem da roda gigante. Aproveitem e entrem lá no canal SSC Foz do Iguaçu. Um grande abraço a todos e até o próximo Papo Ambiental.